una activista irreverente, como dijo una culturera rebelde, rabiosa, de las políticas culturales en el Brasil y obviamente ha estado presente, además como domina súper bien el inglés, ha estado representando ahí a las mujeres en muchos entornos internacionales. Entonces tenemos poquito tiempo porque Marta está volviéndose, ella tenía preparada una conferencia, no sé finalmente lo que va a querer sintetizar, pero el tema es que logremos comunicarnos y que nos deje un par de líneas para poder seguir trabajando, ¿sí? Gracias. ¿Escuchan? ¿Todos? Bueno, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes todos. Me encanta ese país, Chile, que está con mujeres de toda América Latina. Me siento muy feliz, muy feliz. Es un espacio de congraciamiento, un espacio de troca, de cambios culturales. Yo traje uno en todos. Voy a pasar apenas imágenes de películas, de fotos que saqué por ahí, por todos los cantos. Pero está grande. Me quiero hablar hoy un poco, me voy a arriscar a hablar en portugués un poco. También porque estamos en un espacio iberoamericano y es muy importante de uno poder se expresar en su lengua, ¿no? Cuando me expreso en inglés porque hay necesidad, claro, pero acá no. Acá podemos hablar un poco tranquilos. Então, vou passar para o português e vou falar muito tranquilamente para que vocês possam entender e Romina vai me ajudar um pouco. Eu queria falar com vocês algumas coisas e queria que todo mundo pudesse estar um pouco mais junto. É estranho estar aqui em cima. Eu queria falar de três tempos. Eu queria falar de amor, queria falar de tempo e eu queria falar de guerra. Tá? Esses três conceitos sintetizam um pouco o que é a cultura hoje. Tá? Amor, tempo e guerra. São três conceitos. Primeiro, amor. Amor é uma noção que, de certa forma, traduz o nosso trabalho. Por que, afinal, trabalhamos com cultura? Por que escolhemos trabalhar com cultura? O que é cultura? O que nos motiva a trabalhar com cultura? E não com outra coisa. É uma escolha consciente. Bueno, es una elección. É uma eleição consciente. Esse é um ponto muito importante, porque se falamos de escolhas, de eleições, estamos falando de um ativismo, um amor que uno se coloca em frente ao outro. Estamos falando de estar em estado de amor, consciente, ativo. Quando falamos de cultura, falamos de amor, porque estamos falando de reconhecer um espaço espiritual da vida, um espaço onde formamos um conjunto de coisas que se forma a partir de um mosaico que estou eu, está você, estão muitos. Portanto, dormimos, acordamos, o tempo inteiro, se estamos conscientes, estamos falando de amor, de uma dimensão espiritual da vida. É incrível que nesse tempo de hoje perdemos muito essa consciência ativa de que cultura, de que arte pressupõe um espaço amoroso. Estamos falando de um tempo, esse tempo, a hora que estamos vivendo,
um tempo político, extremamente político. Esse é o tempo que vivemos. Um tempo onde a gente explora seu corpo. Um tempo onde os jovens estão com muita pouca esperança. Querem mais plata? Sim, um pouco de plata, mas para consumir. Em meu país se consome muito. Muito. Então, que penso sempre, onde estamos nós outros que trabalhamos com cultura? O que hacemos para compreender esse tempo político? Não estou falando de políticas culturais, estou falando de uma cultura política, de uma dimensão amorosa que temos que responder. Porque volvemos à pergunta anterior, por que trabalhamos com cultura? Esse é um ponto que hoje me envolve toda. Estou sempre acordando, dormindo, viajando e pensando nisso. Por que caso trabalho com cultura? É um tempo onde a gente está nas calles protestando, onde os jovens estão fartos de uma democracia que não se dá. E não se dá, por quê? Por que não se dá essa democracia? Porque não falamos de valores, falamos de consumo. Porque não falamos de estética. Porque não falamos conscientemente da necessidade de volver a esse estado amoroso. De reconhecer que estamos todos juntos nesse espaço, nesse lugar, nesse mundo, nesse tempo. Sem cultura não podemos falar de tempo, não podemos falar de nada. Não podemos falar de nada, em especial nós outras mulheres. Temos que compreender como estamos em nosso tempo, com os hijos, com nossas famílias, com nossos padres, que temos que cuidarlos também, com toda a gente, esse espaço que pressupõe essa dimensão de reconhecer uma espiritualidade na vida. Uma espiritualidade que é uma espiritualidade que compreende esse tempo político. E hoje, se as pessoas saem na rua e protestam, se manifestam, muitas vezes de uma forma violenta, é porque não estamos trabalhando essa dimensão ativa da cultura. Não estou falando de projeto, não estou falando de programa, não estou falando de gestão. Podemos falar de gestão se temos as grandes perguntas, os grandes marcos sempre. Não há gestão sem grandes marcos. Temos que ter rumbos, temos que sentir o que hacemos, juntos, separados. E isso nos falta. Falta? Falta. Isso nos falta muito. Sempre quando, cada vez menos, me enfada um pouco os encontros de cultura. Me enfada muito. Porque uno se põe nas pantallas e diz assim, não se mira a gente. Estou fazendo isso. Eu sou isso. Estou a cargo da instituição, blá, 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 blá. Que importa? Que importa isso? Não importa essa pergunta. Por que trabalhamos com cultura? E como estamos contestando a um tempo político? Como estamos mirando a gente em sua diversidade? Em la explosão de energia que estamos hoje vivendo. Uma explosão onde uno explode seu corpo. Esse corpo que é o último reduto. Último reduto. Estamos assim hoje. Esquecemos que a dimensão do nosso trabalho é uma dimensão de ritualizar a vida. Esse
esse momento, desse tempo, não se ritualiza a vida, se perde a vida. Se perde esse que é a coisa mais hermosa da vida, que é a diversidade. A forma de uno de explotar a si mesmo, de entender o que está haciendo nessa vida. Estamos nosotras a cargo disso. Essa é a dimensão que trabalhamos. O arte, a cultura, a ciência. Essa é uma dimensão de explotar a vida, de profundizar, de pensar que a vida não tem uma função solamente para trabalhar, para comer, para dar respostas ao mercado, à indústria, ao entretenimento, não importa. A principal dimensão do nosso trabalho é compreender que há esse momento que a gente não está por uma função, está porque necessita existir, explotar totalmente sua vida. Isso é um ser político. Isso é ser político. E nesse tempo, onde nossos encontros não falamos de política, falamos do que estamos fazendo sempre. Mi projeto, mi corpo, mi performance. E a gente na calle está cada vez mais apartada de nós. Nossos teatros são sempre muito vazios. As bibliotecas também. Os museus, idem. E quando estão cheios porque há algo, como Marina Abramovic, em Nova York, que se prestava a sentar em silêncio. E a gente queria estar aí. Aí tem um corpo, uma mente e um silêncio. Um ativismo de cultura permanente. E a gente sente. E, portanto, se não há amor, se não há uma compreensão de que a cultura, em primeiro lugar, tem que dar respostas ao tempo, a tentar falar para qualquer pessoa que é importante, que trabalho está bem, emprego está bem, mas na vida não, na vida estamos para explorá-la em todas as suas dimensões, as mais variáveis, juntos, sozinhos, sonhar, imaginar, transgredir. É muito importante, porque a cultura sempre foi esse lugar de transgressão, não é um lugar de inclusão. Isso é algo que estávamos falando em Washington, esse tema de Banco Interamericano, e me perguntavam por que sempre hablas que a cultura não é um lugar de inclusão. Porque onde estamos incluindo a gente? Quando se usa essa palavra, inclusão, inclusão pressupõe que estamos bem, que está perfeito, mas não está. Então, estamos falando talvez de uma dimensão da vida onde se pode falar de não conformismo. Transformação é não transformismo. Não conformismo. Não estar confortável com algo. Não há nenhuma outra dimensão que se pode falar de não conformismo, a não ser na arte, na ciência e na cultura. Se essa talvez seja a nossa grande contribuição para o desenvolvimento. Pensar que esse não conformismo que hoje explode nas ruas das cidades é um lugar que talvez a gente possa capturar como um espaço de trabalho. Ahí lo que decía Marta, es pensar este espacio de no conformismo que se está dando en las calles, sería por ahí una posibilidad para que nosotros empecemos a pensar cómo trabajar con la gente, ¿no? A través de las artes, de la cultura. Bom, poderia falar muitas coisas, poderia falar de projetos, poderia falar de política,
Mas no encontro de mulheres eu queria pensar se talvez a partir da gente, desse lugar, de sermos mulheres, a gente possa resgatar esse princípio. Esse princípio que é sair de um corpo narcísico, esse corpo narcísico, estou falando isso, e passar a colocar em las políticas de cultura um pouco mais de cultura política. Aí talvez, fala menos de economia, se habla muito de economia criativa, se habla muito de assistência, pero se uno habla de assistência, não habla de potência. Estamos hablando de potência. Arte é reconhecer potência, sempre. Sempre é reconhecer potência. Entonces, que hoje, se não temos amor, se não compreendemos um tempo, temos guerra. Sempre. Esse é um percurso, um recorrido de trabalho. E por quê? Aí hablávamos disso. ¿Por quê? Porque temos que ter grandes perguntas. O que estamos fazendo hoje juntas? O que podemos fazer juntos? É muito complicado isso de conectar microexperiências. Estou fazendo isso, estou fazendo não. Grandes perguntas. 3, 2, 4. Daí começamos a trabalhar. Assim que temos que trabalhar. Aí começamos a pensar nessa motivação primeira. Estamos falando de amor e, portanto, estamos falando de uma dimensão espiritual. Ponto. Se queremos fazer coisas juntas, temos que nos olvidar das coisas que hacemos hoje. Para poner a mente a pensar como contestar um tempo muito político. É isso que queria falar. Esto es después. Claro. Bueno, creo que esa fue la gran pregunta, ¿no? De por qué estamos en cultura, pensar la cultura como ese espacio de transgresión. A mí eso me moviliza, ¿no? Porque por ahí estamos, desde que tomamos la definición de Mondiacult, ¿no? Hemos estado pensando en la cultura como inclusión y cada vez más alejada de, como hablábamos anoche, de la estética, y que esto no quiere decir, no sea sinónimo de que la estética, ¿no? En un momento nos pusimos a pensar como que todo lo que era relacionado con las bellas artes y con el criterio de la estética era malo de repente, ¿no? Porque en pos de la inclusión nos estábamos olvidando del arte y empezamos a resolver problemas que tenían que ver con otras áreas desde la cultura. Y Marta decía, ¿qué es lo que hace de diferenciador el hecho de estar en cultura? Y eso es lo que creo que tenemos que empezar a pensar en los términos de los ejes que planteaba, ¿no? Ubicándonos en el tiempo histórico que estamos viviendo y comenzar a replantearnos, ¿no? De manera casi que filosófica esas preguntas, esos grandes paradigmas que decíamos, ¿estamos en cambios de paradigma? Bueno, ¿cómo los estamos pensando y cómo nos estamos ubicando? Y por otro lado, cuando yo dije, Marta es una de las personas más influyentes en el Brasil en cuanto a políticas culturales, eso no es una ligera expresión, sino que ¿qué significa ser influyente en las políticas culturales? ¿Sí? ¿Qué significa una carrera con, satisfacciones y enojos también, ¿no? ¿Qué significa esa construcción de la política cultural y de pensar la política desde la cultura y pensar, como Marta apuntaba, la política en términos del bien común? Nada, me animé a hacer esta introducción, pero
creo que tenemos que